E como é que foi adaptar isso para o português? Que eu sei que vocês estão falando, a gente está falando de uma coisa grande, que já tinha uma base de fãs muito grande. Então já tinha... Isso não chegou oficialmente, até então não tinha chegado oficialmente no Brasil. Já tinham alguns capítulos, alguns volumes já tinham saído pela... Era da Novel? Acho que era New Pop. Era New Pop. Saiu pela New Pop, pela editora. E agora tá saindo pela Panini, né? Agora tá saindo pela Panini. Mas não era tinha saído pouca coisa. Não tinha saído muita coisa. Mas já tinha uma base de fãs muito grande na internet. Então, consequentemente, já tinha adaptações, já tinham traduções, já tinham termos, a galera já conversava sobre. E a gente sabe que esse pessoal de anime, não só japonês, como toda a cultura asiática como um todo, eles são muito fãs, eles são muito ferrenhos, eles são muito ligados, eles se conversam e não sei o que lá. Com certeza já tinha lá o futuro é... Ergam-se. Então já tinham termos, já tinham adaptações que a galera já usava. Exato. Como é que foi se deparar com isso e como é que foi pensar nessas adaptações e na ansiedade da recepção do público? Acho que principalmente, vou falar bem específico, que tu já trouxe o Erga-se. Acho que o Erga-se era nosso grande medo, né? Grande medo e expectativa também. Porque... Era um problema? Era uma coisa assim que, nossa, não posso mudar, não tem como, tem que ser... A gente sabe... Eu não sinto como não posso mudar. É que não precisava mudar. É que a gente como fã queria isso também, né? Nesse sentido, assim, diferente do exemplo ali que você trouxe. Que exemplo? Nesse sentido, eu achei que foi muito tranquilo, né? Porque como fãs, como a gente falou, a gente já foi atrás, já foi ler, já foi pesquisar, já foi ver como que era e tal. Então, a gente tá fazendo pra gente. A gente tá dublando isso pra gente. Né? Então... porque você falou é otaqueira, eu também sou. Eu sei, também sou otaku. Essa brusinha não engana ninguém, parceiro. Então, a gente fez o que a gente queria que fosse pro ar, né? Imaginando que é o que a maioria, não vou dizer todos, mas que a maioria também ia querer, que é o que já existia. Então, o Ergam-se, que foi o ponto-chave, vamos dizer assim, não precisava mudar, né? Tipo, já era bom do jeito que era. Né? Tem até as brincadeiras do levanta aí, acorda pra cuspir. Mas não, Ergam-se, não tem muito o que mudar. Nossa, e tinha alguns momentos porque o Charles estava com uma baita expectativa também. Ele tava pirado. Ele tava treinando em casa, porque a galera também, ele chegou a me mandar uns prints. Vocês estão falando do Charles Emanuel, desculpa, que faz o Jin-Woo, no caso, inclusive, que é o ele mandou pra gente um vídeo bem bacana, falando de onde ele tirou a inspiração do Ergam-se. Quer ver? Coloca na tela aí, galera. É zoeira, não. Mas seria muito bom se ele tivesse mandado, não é? Charles. Inspiração pro Ergas, ó. Põe o momento Sari aqui pra gente, por favor. Por quê? Não combinamos esse episódio. Não, esse virou o momento Sari. Mas o Charlinho, justamente, ele chegou a me mandar... Ele Charlinho. Charlinho. Agora também, depois de tanto tempo, vixe, a gente tá parceiro. Ele chegou a mandar print da galera, a galera ameaçando. O pessoal faz isso? Opa! Não, e real, ameaça. Tipo, eu vou aí na tua casa se tu não falar Erga-se. O pessoal faz isso? Não acredito. O pior que faz, ainda faz. Tem desses, infelizmente tem. A gente já recebeu crítica lá do Brasil, e eu tô falando da época que eu entrei, trabalhava na recepção, de gente ligar e falava assim, é o seguinte, ou vocês dublam o final do Giban, ou eu vou sair daqui da Bahia com a peixeira, vou chegar aí e vou cortar todo mundo. Cara... Como se fosse uma escolha nossa, dublar o Giban. Quantos dubla Naruto a gente não viu, né? Faz algumas semanas, eu recebi numa mensagem... Detalhe, né? Tipo, completamente fora de lugar. Nossa. A gente foi fazer o trabalho lá no Rio Grande do Sul. Vamos! Lembro. Gauchada! E uma pessoa entrou naquele post para falar sobre um atraso no episódio dublado, me culpando
Tipo, tinha que ser o André pra não entregar, pra não sei o A quê. pessoa foi muito rude, foi muito rude. Mas por que você não entregou? Totalmente desnecessário. A gente entregou. O que a foi que gente aconteceu? fez. Não faço Não tem ideia. nada a ver com a gente. Gente, E aí ó, e aí peraí. o post... Nem estúdio, nem diretor, nem dublador escolhe o trabalho que vai fazer, tá? Não é uma Nem escolha quando ele nossa. vai ao ar. Eu vou dublar Solo Leveling porque é muito bacana. Não, é o cliente que envia pra gente, faz um orçamento com 2, 3, 4 estúdios, um deles vai levar, mas nunca é uma escolha do estúdio. Principalmente essa questão de distribuição, de prazos de lançamento. Cara, muitas vezes a gente entrega um produto e ele leva um ano pra sair, às vezes você não vê. Aliás, tem coisas que eu o que eu ia fiz falar. de 2, 3 Nem anos que não saiu, saiu né? até hoje. Sim. No caso dos simuldubs e tal, a gente tem um período curtíssimo, né? São tipo Sim. 15 dias entre Sim. recebimento e entrega. Agora, E é se a tudo gente questão- entregou no prazo ou não, a gente ainda assim não sabe se vai ter atraso Sim. do lado de lá. E é tudo uma questão de contrato e licenciamento, Uhum. né? Então, existem obras que a gente faz que sai junto, porque o licenciamento foi feito dessa forma. Licenciamento que eu digo não é com a gente, é o dono do produto com a Com emissora, quem o vai transmitir streaming, aqui, claro. é com eles, não tem nada a ver com a gente, estúdio Sim. também. Não, mas Então, é bom tem coisa saber que a disso gente agora. faz. É bom tem- saber porque quando o cliente falar que a produção tá apertada, a deadline é curto, eu não coloco o André, porque o André atrasa. Vai atrasar, não entrega, aí o pessoal vai reclamar na internet. Mas a gente entregou bonitinho. Exatamente. Entregou. Nós, Todos até os episódios sempre foram entregues lindinhos no prazo. mesmo a primeira temporada, os primeiros episódios que chegaram meio de Sim. supetão também, né? E na verdade, até aproveitando, pra mim isso é um pouco o que talvez não esteja ajudando muito pro hype de Solo Leveling ser maior do que ele já é. Sim. Os atrasos, você diz. Não, se a dublagem saísse junto. Ah, sim, seria sensacional. Pra mim deveria ser assim desde a primeira temporada, Eu sair junto. também Mas acho. como eu falei, não é a gente que decide, né? É são coisa de outras licenciamento. questões. A gente fez uma produção Exato. assim, né? Qual foi? Vocês lembram? Teve uma que saiu junto. Assim. Algumas, A gente mas de fez vez em quando a eles gente acabou têm de fazer algumas. a Magic Maker, Saiu que junto. saiu Saiu juntinho. junto, exatamente. Então, mas aí é uma questão deles. Mas pra mim, como fã, eu também. adoraria que saísse junto, Claro. né? Né? O hype você aproveita muito mais, Sim, né? Não sim. tem uma defasagem ali da coisa. Eu acho Porque que tem gente que vai ver o legendado Claro. que não vai ver E o depois dublado vai ver o depois. dublado. Já vi, já espera. entendi, exato. Mas Então, você falou muito foi um pouco aí da coisa do contato da internet que chega, que vem, que hoje em dia tá muito fácil encontrar, falar e tudo mais. Vocês receberam muito contato do pessoal depois que saiu? Qual foi o comentário? Qual foi a receptividade desse público para o trabalho da dublagem de Solo Leveling? Basicamente, estão ovacionando vocês, chamando pra sair, ou estão xingando muito no Twitter. Cara, eu vou te Já não falar tem mais que... Twitter. Lógico que sempre vão ter opiniões divergentes, né? Não tem como não tem como agradar todo mundo. Mas, sinceramente, pra mim só chegaram coisas boas, assim. As pessoas me trouxeram respostas muito bacanas, dizendo que, por exemplo, sobre o Charles Emanuel, eu lembro que inicialmente algumas pessoas ficaram meio reticentes. Putz, será que o Charles vai conseguir alcançar aquele timbre do Jin-Woo depois do Estão despertar? achando que ele é o Ben 10 ainda, né? Exato. Usaram esse termo, escalaram Hora o de Ben ver herói. 10. Exato. Escalaram o Ben 10 pra fazer o Jin-Woo. Gente, o Charles não tem mais a voz do Ben 10. Não, o cara tá Tipo, com é outra 35 coisa. anos, sei lá. Ele Assim, consegue chegar naquilo? Consegue. Consegue, Claro quando que ele vai são- pro agudo. São trabalhos diferentes. Exato. Então você faz Exato. um trabalho hoje que te exige uma energia, mas você tem condições de fazer um outro trabalho Claro. Fica esse copo aí, cara. que te Claro, exige sim. uma outra energia. Exato. Você não tá, eu não sou o mesmo personagem o tempo todo. Exato. Exato. E uma das escolhas dele, também pra deixar claro, né, foi teste. Uhum. Então tinha ele e outras pessoas disputando esse papel, esse personagem, e a Crunchyroll no final escolheu ele. Uhum. Mas por que ele estava como uma das opções? Porque eu sabia que ele ia conseguir entregar o Jin-Woo do começo da primeira temporada, que é o menino mais fraco, mais ingênuo e tal, querendo só sobreviver e ajudar a família e tal, não sei o quê, pro Jin-Woo que a gente tá vendo agora no final da segunda temporada. Jin-Woo. Que é o cara Sangue já... no zóio. Sangue no zóio,
é outra pegada. denso, A voz é um tem que ser personagem diferente. denso, Sim, sim, sim. A voz tem que mudar. Eu sabia que ele ia ter esse alcance nos dois pontos. Exatamente, Né? exatamente. Então não é, dá pra não, duvidar, vixe. coloquei ele porque... Não, porque eu sabia que vinha. Foi muito bem pensado, exatamente. E o Obrigado. Gurim mandou ver, e o Gurim entrega bem demais. Muito. Justamente, é uma pessoa que, Muito. putz, de início eu já acho um privilégio poder trabalhar com ele, porque é um menino que tá na dublagem há muitos anos, é um menino que trabalha muito bem. Eu aprendo demais vendo como ele resolve algumas coisas durante as escalas. Então, putz, eu não consigo imaginar o Jin-Woo em outra pessoa, assim. E a entrega dele, né? Exato. Porque uma coisa que talvez vocês já tenham visto, o público provavelmente já viu também, que às vezes rolam umas comparações do original com o dublado. Uhum. Principalmente na entrega, nos gritos. Ai, porque o original é melhor, porque o japonês grita e não sei o quê. Assistam o Charles. E ele pede pra fazer de novo. Exato. Se ele acha que não ficou legal, eu consigo gritar mais. Posso fazer de novo? É bonito demais Vai, de ver. amigo. É bonito demais de ver. Só também vai. acho. Exato. E é que a gente lida com, né, com animes e tudo, é um público muito apaixonado, Sim. né? E um público que vive muito aquilo. E que como o primeiro contato ainda é com o material original, eu acho que fica muito aquilo, mas será que o cara aqui vai conseguir fazer o que... duvido. Acho que fica sempre nessa... muito nessa questão de dúvida de que não vai fazer melhor, não vai fazer igual. E tudo Mas bem faz. não fazer, porque Ah. assim, são coisas diferentes, né? Exato. São escolas diferentes, são países e culturas diferentes, Tem são que ser corpos diferente. diferentes, com fisiologias diferentes. A Não, gente é uma- se expressa diferente no Brasil da forma como eles se expressam no Japão. A gente faz o possível para ficar fiel, mas fazendo uma versão brasileira. A gente precisa trazer para cá. Exatamente. Então não vai ficar igual. Tem que localizar. Às vezes a fica parada. melhor, Não é? mas não fica igual não. E a gente passa muito por isso, como eu falei, né? A gente é otaku, a gente tá fazendo pensando no que a gente gostaria que fosse pro ar, né? Então, a gente pensa sempre no melhor. Tipo, Exato, claro. vamos fazer de novo, faz mais uma, muda a inflexão ali, vamos para um outro caminho.